Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nesta tarde de sexta-feira retomamos as emissões de Nós, a Europa. O interlocutor de hoje é Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Boa tarde, Marco Teles. Boa tarde, Marta. Estamos de volta então. É verdade, antes de mais um bom ano também para si e para o auditório da Antena 1. Igualmente para o Marco Teles. Neste regresso, talvez breves palavras a propósito do ano que ficou para trás. É um ano que fica para trás em jeito de balanço. Eu creio que há cerca de um ano estaríamos aqui a falar da questão das eleições nos Estados Unidos, não é propriamente a Europa, mas tem implicações. E não resisto realmente a dizer que todos os receios relativos à eleição do Sr. Trump vieram-se a confirmar. Os receios, mas alguns que entretanto foram aparecendo. Isto um à parte, mas que tem obviamente implicações também com a própria União Europeia. Houve também aqui um bocadinho, recordo precisamente há um ano, havia aqui a grande dúvida do que seria o resultado das eleições na Holanda, na França e na Alemanha. Portanto, 3 eleições chaves que poderiam virar, sobretudo para partidos mais radicais, e trazer aqui para a Europa uma situação complicada. E, portanto, felizmente a situação não se veio a confirmar, ainda que, como se sabe, aqui na Alemanha ainda estamos no impasse. A senhora Merkel ainda não formou governo. Portanto, há efetivamente aqui uma possibilidade real de ter que haver uma repetição das eleições. Isto caso o Sr. Schulz realmente não aceite fazer a coligação com a Sra. Merkel. Portanto, temos essa situação em suspenso, digamos assim. Creio que até estão já previstas negociações já a partir da próxima semana, entre os conservadores e os sociais-democratas. E há também, no dia 21 de janeiro, um congresso do SPD, do Sr. Schulz, que se calhar irá decidir um bocadinho desta abertura ou não a esta possível coligação. Sendo certo que ele também já foi afirmando que numa possível coligação com a Sra. Merkel não abdicaria da pasta do Ministério das Finanças. Portanto, já há aqui uma imposição, uma exigência. Portanto, vamos ver esta situação. Entretanto, também, em jeito de balanço, um ano que, do ponto de vista da conjuntura económica, acho que foi-se revelando favorável, até na situação do combate ao desemprego. Curiosamente, saía no final de 2017 o resultado do Eurobarómetro, o mais atual, portanto, o Eurobarómetro do outono, do final do ano passado, e que, apesar de tudo, para os portugueses, como já se sabe, portanto, a nível europeu, as grandes preocupações têm a ver com a questão das migrações e o terrorismo. Portanto, são as duas grandes preocupações dos europeus, segundo os dados do Eurobarómetro, mas para os portugueses continua a ser o desemprego. Portanto, o desemprego é a grande preocupação para 42% dos inquiridos neste inquérito. E, obviamente, também outras situações ligadas à questão da saúde, da segurança social, das pensões de reforma, são as grandes preocupações dos portugueses. E, para fechar o ano, realmente uma boa notícia com a eleição do Mário Centeno como presidente do Eurogrupo. Aliás, começa agora já em funções. Sim. Expectativas para 2018? As expectativas por 2018, nós temos que ter... Há aqui um aspecto que me parece importante, é que o ciclo de trabalho, portanto, de funcionamento da Comissão Europeia termina já em 2019. Não é 2019, mas não é 2018, é 2019, mas isto realmente é um abrir e fechar de olhos até lá. E não esquecer que temos, antes da possível nova Comissão, nós temos um elemento fundamental que são as eleições europeias de 2019. Não é este ano, é de facto 2019, mas digo isto agora porquê? Porque é uma questão pessoal, não posso estar errado, mas eu acho que atendendo a todo o histórico do que tem sido a fraquíssima participação dos cidadãos nas eleições europeias, é o principal órgão de decisão, digamos, da União Europeia, onde os cidadãos participam diretamente na sua eleição, onde depois decorre desses resultados a própria Comissão Europeia, e, portanto, eu não tenho a menor dúvida que é preciso trabalhar para as eleições europeias, não em janeiro de 2019, não é daqui a um ano, em janeiro de 2019, nós estamos aqui a falar, olha, vamos começar agora a trabalhar em sensibilizar a população para esta questão. Isto é um trabalho que tem que ser feito com muita antecedência. Portanto, é já? É já. Não tenho a menor dúvida que é já, e aliás, nós, ao nível do próprio Centro Europe Direct também, já para este plano de ação 2018, para o nosso plano
do que são as atividades que nós temos previstas para 2018, nós já vamos começar a trabalhar em algumas atividades mais individualizadas, outras com parceiros, mas vamos já tentar começar a trabalhar nesta questão, tendo realmente a meta de maio de 2019 as eleições europeias. Isto no sentido de informar sobre as questões europeias, sobre o modo de funcionamento das instituições. Porque repare, para já nós só podemos gostar daquilo que conhecemos. Isso parece-me um ponto assente. Ninguém pode gostar da União Europeia se desconhecer, quer dizer, e nota-se de facto algum desconhecimento em relação ao funcionamento das instituições, ao funcionamento geral da União Europeia, e portanto as pessoas, obviamente, quando desconhecem, não se podem sentir motivadas ou gostar do que quer que seja. E portanto eu creio que, e isso é reconhecido quer pelo Parlamento, quer pela própria comunicação, e aliás este é um problema que arrasta-se há uma série de anos, que é um dos principais problemas que nós temos é a questão da comunicação. Tem que haver mais comunicação, melhor comunicação. Esta comunicação que é feita para os cidadãos tem que ser feita de forma mais simples, tem que ser mais objetiva, muito clara. Tem que ser muito clara, tem que ser apaixonada e tem que ser transparente. Para este ano de 2018 introduzimos também neste espaço Nós Europa uma novidade, uma pequena novidade, que é a possibilidade daqueles que nos escutam colocarem questões, dúvidas que possam ser esclarecidas neste mesmo espaço. Marco Teles criou um mail, através do qual podem contactar-nos mais diretamente. Pois, esse obviamente que o contacto existe sempre, por parte, por exemplo, do Europa Direct, mas de facto, lá está, falámos da questão da comunicação e o nosso endereço de e-mail não é o mais apelativo, é confuso. Então, portanto, aqui temos então um novo correio eletrónico chamado, portanto, Nós Europa, sem acentos, tudo junto, é o nome deste espaço, deste programa, noseuropa@gmail.com, e portanto o convite que ficava aqui era que nós pudéssemos tornar também este espaço à sexta-feira um pouco mais dinâmico. Sim. E, portanto, que quem tiver realmente interesse, sobre quem nos ouve e que se entusiasma com estas questões da União Europeia, que não ficou devidamente esclarecido, que tem uma sugestão de um tema que acha que seria interessante nós debatermos cá, ou então que tem uma dúvida, que enviasse para este endereço de correio eletrónico, noseuropa@gmail.com, até quarta-feira, para que também nós tivéssemos depois tempo de tratar esse assunto convenientemente, e depois, no programa à sexta-feira, através da doutora Ana Rita Barros, ou através da minha presença também cá, nós esclarecermos essas dúvidas sobre as questões europeias. Fica esse convite, vamos lembrando ao longo destas emissões esse endereço de correio eletrónico, noseuropa@gmail.com. Exatamente. Marco Teles, há uma nova geração de centros da rede Europe Direct. Exatamente, portanto o ano novo traz também aqui a quarta geração de centros desta rede Europe Direct. Portanto, este foi um trabalho iniciado em 2005, a primeira geração foi 2005-2008, depois tivemos 2009-12, a atual iniciou-se em 2013, findou agora, portanto, em dezembro de 2017, e agora inicia-se um novo ciclo com a nova geração de centros. Portanto, como sabem, nós já falamos aqui algumas vezes, portanto, a rede Europe Direct é composta, ou era composta na anterior geração, por cerca de 500 centros espalhados por toda a Europa. Em Portugal éramos 19. A atual geração de centros sofre uma pequena redução, portanto, irá continuar a haver o Centro Europe Direct Madeira, o Centro Europe Direct Açores, portanto um em cada arquipélago, mas a nível continental há de facto uma pequena redução. Portanto, ao todo deixamos de ter 19 para passarmos a ter 15, 16, salvo erro. Mas dizer de uns números que entretanto publicaram agora recentemente ao trabalho desta rede, mas os números falam num total de aproximadamente 900 mil pessoas que visitam esta rede a nível europeu. São quase 200 mil chamadas e 300 mil mensagens de correio eletrónico. Isto para dizer que, de facto, às vezes fala-se de um bocadinho desta questão da falta de informação, também não é bem verdade. Portanto, hoje a informação sobre as questões europeias, sobre a Comissão, o Parlamento, os financiamentos europeus, tudo isso é feito de forma muito clara e existem N sites com toda essa informação. Existe esta rede Europe Direct que é mesmo, numa primeira linha, um balcão único que pode ajudar a direcionar as pessoas para uma determinada resposta às dúvidas que têm. E também importa dizer que a rede Europe Direct não é única. Portanto, ao todo existem cerca de 22 serviços de informação
alguns mais generalistas, que é o nosso caso, não é? Sim. Portanto, temos informações de caráter mais generalista e podemos apontar depois para uma rede específica, mas existem redes especificamente para jovens, existem redes para apoiar as pessoas que procuram emprego, existem redes para apoiar a questão da informação sobre os financiamentos, portanto, sobre os empresários. Portanto, dedicadas e temáticas. Dedicadas e temáticas. Existem centros de documentação, ligados, por exemplo, mais para o apoio à investigação, à questão do documental, digamos assim. Portanto, ao todo 22 redes que têm, obviamente, cofinanciamento da própria Comissão Europeia e sempre com este objetivo, que é permitir que os cidadãos e as empresas estejam informadas dos direitos e das possibilidades que a União Europeia lhes proporciona. Se nós não soubermos os direitos e as oportunidades que temos, não podemos fazer usufruto delas. Não? Portanto, começa agora um ciclo de 3 anos, é? Um ciclo de 3 anos, exatamente. E o Centro da Madeira, neste caso da Madeira, continua em Câmara de Lobos? Não sofre alterações, continua na Casa da Cultura do edifício, portanto, no edifício Casa da Cultura em Câmara de Lobos, portanto, tendo como estrutura de acolhimento a Associação Insular de Geografia, portanto, mantendo a mesma coordenação, a mesma equipa de trabalho, e, portanto, da nossa parte foi uma boa notícia, uma boa prenda de Natal, foi também, digamos assim, o reconhecimento por parte da representação da Comissão Europeia, um pouco, digamos assim, do valor, do trabalho que nós fizemos nestes últimos 5 anos e também um acreditar na proposta de trabalho que nós apresentamos para o futuro, não é? Portanto, desse ponto de vista, obviamente, estamos gratos. Marco Teles, 2018 é Ano Europeu do Património Cultural. Com que objetivos é estabelecido? Bem, nós já falamos aqui, já tínhamos anunciado aqui o Ano Europeu do Património Cultural. A grande novidade, digamos assim, que na altura não foi possível comunicar porque não havia, é exatamente dar a conhecer o novo site, o site oficial em Portugal relativo a esta efeméride. Portanto, o endereço é anoeuropeu.patrimoniocultural.gov.pt. Portanto, isto é um site da responsabilidade da Direção-Geral do Património Cultural, portanto, a entidade que vai acompanhar este ano europeu, e apenas aqui fazer uma referência que nós desenvolvemos aqui também na região e em todo o país uma série de atividades, espetáculos, exposições, animações de rua, palestras, conferências, tudo isso é enquadrável, ou a maioria dessas coisas são enquadráveis naquilo que são as temáticas do Ano Europeu para o Património Cultural, e dizer que é possível que qualquer instituição, ou até título privado ou corporativo, uma instituição qualquer que organize uma atividade que esteja relacionada com os objetivos do Ano Europeu, pode fazer a sua inscrição neste site que referi. Ou seja, a ideia é que este site funciona um pouco como uma plataforma, como uma agenda que dê a conhecer as iniciativas que ocorrem em todo o país relacionadas com a temática do Ano Europeu para o Património Cultural. Portanto, fica também aqui o convite que as instituições que estão interessadas em desenvolver, que tenham na sua programação, existem casas do povo, juntas de freguesia, teatros, tanta coisa que se faz aí com interesse para a questão do património cultural, que através deste site entrem em contacto depois com a Direção-Geral, porque depois é atribuída a possibilidade de se utilizar o logo oficial deste Ano Europeu do Património Cultural nestas iniciativas, com a contrapartida que também a própria Direção-Geral acaba por fazer a divulgação destes eventos através das redes sociais, do seu próprio site, do Facebook, do Instagram e por aí fora. E, portanto, é uma estratégia win-win, como se diz, não é? Para os dois lados e, portanto, fica aqui também este convite. Até 15 de janeiro decorre um concurso no Instagram. No Instagram, lá estamos nós nas redes sociais, é inevitável, não é? Promovido pela Comissão Europeia. É uma pequena brincadeira que ainda assim corresponde a um primeiro prémio de 200 euros e que eu acho que é muito fácil de participar, e por isso trouxe hoje cá esta pequena... Isto foi um concurso lançado já em finais de dezembro, não estávamos com o programa no ar nessa altura e, portanto, não foi possível divulgar. Portanto, a ideia é muito simples, é apenas também relacionado, lá está, com o Ano Europeu do Património Cultural, mas aqui a ideia é fotografar, pegar no telefone e fotografar um bocadinho a herança cultural, um costume, um hábito, uma tradição que represente esta época festiva na nossa terra, ou neste caso em toda a Europa, publicar na sua página do Instagram. Ao publicar tem que identificar a própria Comissão, portanto, @European Commission, portanto, identificar a Comissão Europeia,
pôr obrigatoriamente o hashtag e escrever nesse hashtag que é Europe for Culture. Portanto, são essas duas condições, mas se forem, portanto, ao Instagram da Comissão Europeia, têm explicações mais detalhadas, mas basicamente é esta. A ideia é esta, pôr fotografias de questões típicas do local onde nós vivemos. E nós de um exemplo, tantas... isto até podem ser receitas, podem ser uma fotografia de uma lapinha dos nossos presépios que são tão característicos, tão tradicionais. O cantar de reis. O cantar dos reis, lá está. Uma fotografia de um fantástico bolo de mel ou de um bolo rei, porque não? Mas colocar lá a fotografia, dizer de que é que se trata, dizer sim, aqui na Madeira nós comemos um fantástico, uma iguaria que é o bolo de mel, que é uma coisa fantástica, é feito com produtos regionais e, portanto, publicar essa foto e portanto, este concurso está a funcionar até o dia 15 de janeiro. E há prémios. Para finalizar, uma referência à possibilidade de realizar estágios remunerados na Comissão Europeia. Sim, não será a primeira vez que abordamos esta temática, porque eles são cíclicos, portanto, são estágios remunerados na Comissão ou em agências que estão na dependência da Comissão, têm uma duração de 5 meses e são remunerados num valor base de 1.176 euros, a que acrescem despesas relacionadas com as deslocações, com as viagens, e as candidaturas estão abertas até finais deste mês de janeiro. Portanto, não existe aqui necessariamente a obrigatoriedade, é ser cidadão europeu, ter uma licenciatura, não interessa propriamente a área dessa licenciatura e as pessoas podem concorrer manifestando o seu interesse, também não há aqui o limite no que toca às questões das idades e em princípio maio, junho será feita essa pré-seleção. Apenas dizer que destes estágios, a maior parte das vezes os candidatos decorrem de áreas que estão relacionadas com, por exemplo, pessoas com formação na área das línguas, em relações internacionais, formação específica na área das questões europeias, mas não há essa limitação, portanto, quem tiver aqui esta possibilidade ou tiver este interesse, valerá a pena concorrer. Termino apenas dizendo, mas não querendo com isto desanimar ninguém, que a taxa de sucesso em relação às candidaturas ronda os 4%, ou seja, entre março, por exemplo, entre 2012 e 2015, neste período de 3 anos que já fizeram essa estatística, surgiram 128 mil candidatos a estes estágios remunerados da Comissão Europeia, dos quais 5 mil e pouco foram aceitos. Portanto, a taxa de sucesso é relativamente, obviamente, reduzida, porque há muitos interessados. Curiosamente também, há estudos sobre as taxas de sucesso nos diversos Estados-membros. A nossa, efetivamente, não é a mais alta, ronda os 2%, portanto está um bocadinho abaixo da média, mas não deverá ser isso que nos deve inibir aos interessados de desistir da ideia de concorrer a um estágio. Não é? Qualquer esclarecimento, então, pode enviar um mail para nosaeuropa@gmail.com. Estaremos aqui disponíveis para responder depois. Exatamente. Marco Teles, até uma próxima conversa. Até uma próxima, então, Marta. Obrigado.